Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro, nós vamos dar sequência ao projeto Estude com o Autor. Aliás, hoje é um dia interessante, porque eu estou dando sequência ao projeto Estude com o Autor, estou analisando com vocês capítulo por capítulo do meu Manual Penal Geral, e hoje eu encerro o Manual Penal Geral. A partir do nosso próximo encontro, nós já vamos trabalhar o Manual Penal Especial, tá ok? Então hoje nós vamos encerrar os principais assuntos envolvendo o direito penal, parte geral. Rogério, é meu primeiro dia hoje, fica tranquilo porque os vídeos ficam salvos e eu coloco todos no meu canal do YouTube. Então, por favor, preste atenção nisso. Hoje eu encerro o penal geral, mas eu não encerro o projeto Estude com o Autor. A partir da semana que vem, nós vamos começar esse aqui, ó. Vou até mostrar para vocês já. A partir da semana que vem, nós vamos estudar capítulo por capítulo do Manual Penal Especial, tá joia? Então fiquem tranquilos, é um projeto que vai ter continuidade, como eu prometi lá no início, lá em abril, quando começou isso aqui, eu falei, não é um projeto da pandemia, é um projeto da editora comigo e que terá uma continuidade. Hoje eu termino o penal geral, depois eu começo o penal especial. Tô vendo até gente dizendo aqui, hoje é o meu primeiro dia mesmo, tal, legal. Quem está participando pela primeira vez, saiba que eu gosto de desativar os comentários, e eu desativo os comentários para a transmissão ficar melhor, ela trava menos, etc, tá bom? Então eu vou desativar os comentários aqui, no final, qualquer coisa, eu ativo novamente. Então deixa eu pôr aqui, ó. Pronto, desativei os comentários. Rogério, nós estamos em qual página hoje? 685. Hoje estamos na página 685, ação penal. É um assunto que eu quero até analisar com vocês mais rapidamente. Nós sabemos que a ação penal é um assunto aprofundado muito mais no processo penal do que no direito penal, mas eu no meu livro dedico um capítulo especificamente para estudar a ação penal. Então vamos lá. Como é que eu gosto de começar explicando a ação penal? Eu faço isso na página 685. Eu lembro o leitor que, praticada a infração penal, o direito de punir do Estado, que era um direito abstrato, se concretiza. Então o Estado busca aplicar uma sanção penal ao infrator. Mas o Estado não pode chegar simplesmente a aplicar a infração penal a quem ele imagina ser o infrator. Ele precisa ter certeza de que houve o crime e que aquela pessoa é o autor dos fatos. Em regra, o que o Estado faz? O Estado começa a investigação. Um órgão oficial do Estado, em regra a polícia, excepcionalmente outros entes estatais como o Ministério Público, instauram procedimentos investigatórios. Investiga-se o fato, infração penal e o seu autor. Quando termina a investigação, essa investigação ela é entregue ao titular da ação penal. Aquele que tem o direito de agir, de transformar a investigação em processo. Processo que culmina numa sentença, que pode ser uma sentença condenatória e nela aplica-se pena. Então, depois que a investigação termina, o titular da ação penal vai analisar se é o caso de agir ou não agir. Se o titular entender que é o caso de agir, ele oferece a ação penal. Pronto. Rogério, então eu posso entender a ação penal como sendo o quê? No terceiro parágrafo da página 685, eu digo o seguinte: a ação penal pode ser conceituada como o direito de pedir ou até exigir, segundo alguns, a tutela jurisdicional do Estado
visando a resolução de um conflito advindo de um fato concreto. Então, a ação penal, eu tenho um pedido, segundo alguns uma exigência, onde eu busco a jurisdição, o Estado juiz dizer o direito. Pessoal, a partir do momento que eu, promotor de justiça, ofereço a denúncia crime, eu estou agindo. A ação penal foi promovida, a ação penal foi concretizada. No final, se o juiz dá razão para mim, ele não vai julgar procedente a ação penal. A ação penal já está promovida. O juiz não tem que julgar procedente ou improcedente a ação penal. Isso é um erro que não raras vezes percebemos nos livros, que não raras vezes percebemos nas manifestações. O juiz julgando procedente a ação penal. Juiz, você não julga procedente ou improcedente uma ação penal. A ação penal, a partir do momento que ela é promovida, ela já se esgotou. Dali para frente, você vai julgar procedente ou improcedente o pedido que consta da ação penal. Cuidado com isso. Rogério, entendi. Eu posso dizer que a ação penal, ela tem predicados constitucionais. Eu termino o item 1, introdução, dizendo o seguinte: a ação penal legítima e amparada nos ditames constitucionais é pressuposto da existência e validade para aplicação da pena individualizada que decorre unicamente do devido processo legal. Está aqui a relação ação penal e direitos e garantias fundamentais. A ação penal é abre alas do devido processo legal. A ação penal é a ponte entre a investigação e o processo. É a ação penal que vai iniciar o devido processo legal, onde aquela investigação vai ser analisada sob o crivo do contraditório, sob o sistema bilateral, acusação e defesa discutindo até o juiz dizer o direito. Tá ok? Bom, no item 2, da página 685, aí eu vou até metade da página 686, eu discuto com vocês as características da ação. Características da ação. E o direito de ação, ele é revestido de diversas características. Eu aponto as seguintes. Vocês que estão com o livro, página 685, 686, edição 2020. Primeira característica do direito de ação. É um direito público. Cuida-se de direito processual destinado a legitimar a atuação do direito penal. Então vejam que o direito de ação é um direito público. Não é apenas um direito público. A característica seguinte, letra B, é um direito subjetivo. Por quê? Porque o direito de ação conta com um titular específico. A ação penal pública tem como titular o Ministério Público. A ação penal de iniciativa privada tem como titular a vítima ou seu representante legal. Além de um direito público e um direito subjetivo, é um direito abstrato. Por quê, Rogério? Porque independe do direito material invocado. O meu direito de agir independe se eu vou ter reconhecido o meu pedido ou não pelo judiciário. O meu direito de ação, ele é abstrato. Eu posso exercer o meu direito de ação independentemente de o meu pedido, do pedido nele contido, ser procedente ou improcedente. Rogério, se o juiz julgar improcedente o seu pedido, significa que você não exerceu corretamente o direito de ação? Não tem nada a ver. É um direito abstrato. É um direito que não depende da correspondente aceitação do direito material. O direito de ação, ele existe a partir do momento que eu tenho condições de provocar o judiciário. Mesmo que o judiciário, ao final, diga que eu não tenho razão. Não tem problema. Eu exerci o meu direito de ação.
tá ok? É um direito autônomo, que é exatamente o que eu falei com vocês, que independe da procedência ou improcedência do pedido, e é um direito específico ou determinado, está atrelado a um caso concreto. A ação penal está sempre atrelada a um caso concreto. Rogério, e para exercer esse direito de ação, fica aqui a impressão de que basta o Ministério Público oferecer denúncia, basta o particular oferecer a sua ação penal chamada queixa-crime, sem precisar observar condições. Não, peraí. Eu faço esse alerta no item 13. Eu digo que o direito de ação, em que pese um direito público, subjetivo, abstrato, autônomo e específico, o direito de ação deve ser exercido regularmente. Tem que observar as condições da ação. Nós temos que observar as condições genéricas da ação. Quais são as condições genéricas? Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para a causa e interesse de agir. Alguns colocam também a justa causa. Outros entendem que a justa causa está implícita nas condições anteriores. Agora, tem determinados crimes que, além dessas condições genéricas que eu mencionei, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para a causa, interesse de agir e justa causa, tem determinados crimes que precisam de condições específicas. Por exemplo, crimes que dependem de representação da vítima. Crimes que são de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Não adianta o Ministério Público fazer um pedido possível. Não adianta o Ministério Público ter legitimidade para a causa. Não adianta o Ministério Público demonstrar interesse de agir. Se não houver o pedido ou autorização da vítima, o Ministério Público não pode ofertar a ação penal. A representação aparece nesses crimes como uma condição específica do direito de ação. Sem a representação, sem o pedido ou autorização da vítima, o Ministério Público não oferece a denúncia. Rogério, e quais crimes dependem de representação da vítima? A regra é a seguinte: no silêncio do legislador, o crime é de ação penal pública incondicionada. Não depende de qualquer condição específica. Se o legislador quer que o crime seja perseguido mediante uma ação penal com condição específica, o legislador ele é expresso. Então, se o legislador não fala nada sobre a ação penal é pública e não depende de qualquer condição específica. Se o legislador quer que o crime seja perseguido mediante uma ação penal específica, com condição específica, ele é expresso. Poxa, Rogério, aí você já está falando na classificação da ação penal. Eu trago aqui na página 687 um quadro com todas as espécies de ação penal para vocês. No finalzinho da página 687 eu digo o seguinte, eu tenho o crime de ação penal pública. É uma espécie, uma grande espécie. Crime de ação penal pública. E o crime de ação penal pública começa com denúncia. A peça inaugural é a denúncia. Eu até digo para meus alunos de prática, a denúncia é o passaporte do promotor de justiça. Então a primeira grande espécie de ação penal é a ação penal pública, e a ação penal pública começa com a peça denúncia. A ação penal pública ela pode ser incondicionada. O titular é o Ministério Público, ele não depende de qualquer condição específica. A ação penal pública pode ser condicionada à representação da vítima, o titular continua sendo o Ministério Público, mas a sua ação depende de uma condição específica, que é a representação da vítima, o pedido ou autorização da vítima. E eu tenho ainda a ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. O titular continua sendo o Ministério Público, mas o Ministério Público para agir depende de requisição do Ministro da Justiça. Cuidado que requisição aqui não tem o sentido de ordem, mas sim pedido. Então, em resumo, a ação penal pública
Primeiro grande grupo das espécies de ação penal, a ação penal pública, ela começa com a denúncia. A peça inaugural é a denúncia. Ela pode ser pública incondicionada, pública condicionada à representação e pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça. A regra no Código Penal é a ação penal pública incondicionada. O Ministério Público é o titular e não depende de requisitos específicos. A ação penal, quando depende de requisitos específicos, o legislador é expresso. Por exemplo, na ação penal pública condicionada, o Ministério Público depende de representação da vítima. Na ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça, o Ministério Público depende desse pedido do Ministro da Justiça. A segunda grande espécie de ação penal é a ação penal de iniciativa privada. Aí o titular já não é mais o Ministério Público. Na ação penal de iniciativa privada, o titular deixa de ser o Ministério Público. Passa a ser o particular, passa a ser a vítima ou seu representante legal, em regra. Temos outras espécies de ação penal de iniciativa privada, onde o titular da ação penal pode até ser alguém diverso da vítima ou seu representante legal. Crimes contra o consumidor, por exemplo. Entidades do consumidor podem oferecer queixa-crime. Olha que interessante. Bom, mas vejam, no crime de ação penal de iniciativa privada, o Ministério Público deixa de ser o titular. O titular é o particular, em regra a vítima ou seu representante legal. Rogério, o Estado transferiu para a vítima ou o seu representante legal o direito de punir? Não, jamais. O direito de punir é monopólio do Estado. Na ação penal de iniciativa privada, o Estado transfere para a vítima ou seu representante legal não o monopólio do direito de punir, não o direito de punir, desculpa, é monopólio do Estado. Isso ele não transfere nunca. O que o Estado transfere na ação penal de iniciativa privada é o direito de perseguir a pena, a titularidade da ação penal. Então, repito, o direito de punir é monopólio do Estado, o Estado nunca transfere para o particular. Acabou. Não estamos transferindo para o particular o direito de punir é do Estado. Na ação penal de iniciativa privada, nós estamos transferindo para o particular a titularidade da ação penal, o direito de perseguir a pena. A aplicação da pena é só o Estado que aplica. Rogério, e qual é o nome da peça inaugural na ação penal de iniciativa privada? Aí é queixa-crime. Qual é o nome da peça na ação penal pública? Denúncia. Qual é o nome da peça na ação penal de iniciativa privada? Queixa-crime. Ah, mas eu escuto pessoas dizerem que foram na delegacia oferecer queixa, fazer queixa. Tá errado. Esse é um termo vulgar, tá errado. Quando você vai na delegacia narrar um crime, você leva uma notícia crimes. Uma notícia do crime. Queixa, no sentido técnico, é a peça inaugural da ação penal de iniciativa privada. Ela corresponde à denúncia feita pelo particular. Tá bom? Joia? A ação penal de iniciativa privada, ela pode ser exclusiva ou personalíssima. Ela pode ser exclusiva ou propriamente dita. Ela pode ser personalíssima. Rogério, qual a diferença da ação penal de iniciativa privada exclusiva ou propriamente dita e personalíssima? É que a personalíssima, se morre o titular da ação, não existe sucessão. Não pode ser sucedido por cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Um crime de ação penal privada, exclusiva ou propriamente dita, se morre a vítima, o seu cônjuge, seu companheiro, seu ascendente, seu descendente ou seu irmão pode ingressar com a ação em nome dela. Já na ação penal privada personalíssima, morrendo a vítima, ninguém pode ingressar com a ação penal. E temos um crime de ação penal privada personalíssima, que é o crime do artigo 236 do Código Penal. O crime de induzir a erro no casamento o outro contraente. Se morre o noivo que enganou o outro nesse casamento, a ação penal privada é personalíssima. Se morre não o noivo que enganou, se morre o noivo enganado, se morre a vítima, ninguém pode suceder
em seu nome. Tá ok? Joia? E eu tenho, por fim, ação penal privada subsidiária da pública. O que é isso? Nos casos de ação penal pública, se o Ministério Público não entra com a denúncia no prazo legal, a vítima pode ingressar com a queixa subsidiária. Diante de uma inércia do Ministério Público, a vítima ingressa com a queixa subsidiária. Eu, promotor de justiça, tenho um prazo para oferecer a denúncia no homicídio. Esgota esse prazo, eu não fiz nada. Eu não ofereci denúncia, não promovi arquivamento, não requeri diligência, nada. Me mantenho inerte. A vítima de uma tentativa de homicídio ou os seus familiares no homicídio consumado podem ingressar com a queixa subsidiária. Eles vão entrar com uma queixa subsidiária diante da inércia do Ministério Público. Tá ok? Rogério, pode o legislador excluir a ação penal privada subsidiária da pública? Pode o legislador dizer o seguinte, ó, diante da inércia do Ministério Público não cabe mais queixa subsidiária? Não pode. O legislador jamais pode abolir a ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque é uma garantia constitucional do cidadão. Está na nossa Constituição Federal, tá ok? A Constituição Federal garante exatamente a possibilidade da vítima ou seu representante legal ingressar com queixa-crime quando o Ministério Público em crime de ação penal pública mantiver-se inerte. Então, em resumo, a ação penal privada, ela se divide em 3 espécies. Ação penal privada exclusiva ou propriamente dita. Se a vítima aqui morre, ela pode ser sucedida. Eu tenho ação penal privada personalíssima. Nesse caso, se a vítima morre, não tem sucessão processual. O exemplo é o 236 do Código. Um cônjuge engana o outro no momento do casamento. Um erro essencial, oculta um erro essencial para o outro. Se a vítima morre, ninguém pode ingressar com a queixa em seu nome. Só ela pode ingressar com a queixa pelo crime do artigo 236. E por fim, ação penal privada subsidiária da pública, onde a vítima ingressa com a queixa-crime, num caso que era de ação penal pública, mas o Ministério Público manteve-se inerte. É uma garantia do cidadão contra a inércia estatal. Eu repito, hein? A regra de tudo isso que eu falei, a regra é essa aqui, ó. Então nós temos aqui as várias espécies de ação penal. Ação penal pública, ação penal de iniciativa privada. Ação penal pública pode ser incondicionada, condicionada à representação, condicionada à requisição, ou ação penal privada, propriamente dita, personalíssima e subsidiária da pública. O artigo 100 do Código Penal diz que a regra, no silêncio do legislador, a ação penal é pública e incondicionada. Se o legislador quer prever, se o legislador quer para um crime ação penal pública condicionada, ou ação penal pública condicionada à requisição, ação penal privada ou ação penal privada personalíssima, ele tem que ser expresso. Nessas 4, ele tem que ser expresso. No silêncio, a ação penal é pública e incondicionada. E não se esqueçam ainda que a ação penal privada subsidiária da pública é uma garantia do cidadão contra a inércia estatal. Pessoal, discute-se ainda se existe ação penal não privada subsidiária da pública, mas se existe ação penal pública subsidiária da pública. Essa pergunta eu respondo na nota de rodapé 333. Eu digo o seguinte na nota de rodapé 333, que está na página 687. Eu digo: temos doutrina lembrando da ação penal pública subsidiária da pública. Eu não estou falando da privada subsidiária da pública. Da ação penal pública subsidiária da pública, caso em que o Ministério Público Federal, constatando a inércia do Ministério Público Estadual, poderia agir mesmo em crimes que não são competência da Justiça Federal. Pessoal,
Esses casos que existiam, de acordo com a maioria, esses casos não foram recepcionados pela Constituição. O Decreto-Lei 201/67, crimes de prefeito, trazia uma hipótese em que o Procurador-Geral da República poderia ajuizar ação penal contra prefeitos caso presente a inércia do Ministério Público Estadual. Entende a maioria que esse dispositivo do Decreto-Lei 201/67 não foi recepcionado. Outros lembram que essa ação penal pública, subsidiária da pública, poderia ser enxergada no incidente de deslocamento de competência, previsto no artigo 5º, parágrafos 3º e 4º da nossa Constituição Federal. Artigo 109, na verdade não é artigo 109, parágrafo 4º ou 5º da Constituição Federal, onde o PGR poderia suscitar perante o STJ o deslocamento de competência quando presente inércia do Estado, dos órgãos estaduais. Para alguns, isso seria uma hipótese de ação penal pública subsidiária da pública. Tá bom? Eu trago isso na nota de rodapé 333. Pessoal, em resumo, então nós temos, guardem isso, duas grandes espécies de ação penal pública e ação penal de iniciativa privada. A ação penal pública se divide em três espécies: incondicionada, representação e requisição. A ação penal privada também em três espécies: propriamente dita, personalíssima e subsidiária da pública. Tem doutrina falando em ação penal pública, subsidiária da pública. Fora dessas seis grandes, tem gente ainda mencionando uma sétima. E eu trato disso na nota de rodapé 333, tá bom? Então eu espero com isso que você tenha uma visão geral da ação penal e suas espécies. Claro que no meu livro, o capítulo, ele vai além. Eu passo a esmiuçar cada uma dessas espécies. Na página 688, eu começo a trabalhar a ação penal pública e todos os requisitos ou características, ou até princípios, segundo algum, da ação penal pública incondicionada, condicionada. Depois eu vou para... Aí eu começo a esmiuçar cada um deles, cada uma dessas espécies. Então, no livro eu não paro aqui. No livro eu vou prosseguindo, eu só vou parar na página 708. Só vou parar na página 708. Então eu dei a visão geral, no livro eu vou até a página 708. Você já tem uma visão geral do penal geral. Agora, a partir do próximo encontro, nós vamos para o Manual Penal Especial. Vamos estudar os principais crimes. Não vou estudar absolutamente todos, são 260 artigos. Se eu ficasse aqui trabalhando cada live um artigo específico, nós teríamos que ficar 4 anos, mais de 4 anos, 5, 6 anos estudando penal especial. Então eu vou para os crimes mais importantes, aqueles crimes que mais caem em prova da OAB, concurso público, etc. Tá bom? Joia? Não se esqueçam também que este livro ele fica do meio-dia de hoje até as 2 horas da tarde com preço promocional no site da editora. Fica esperto na minha rede social que eu já vou colocar o código para o cupom, tá bom? Tá joia, pessoal? Então o projeto não acaba aqui, nós terminamos o penal geral. A partir da próxima segunda-feira, o penal especial. Até lá!